O pastor considera-se um tropa de choque. Sim. Esta linguagem direta, Ok. que provém da gíria, Sim. calão, não é muito comum vermos Na igreja. na igreja, Yeah. na religião, o cristianismo. Eu depois vou perceber o que é que o pastor representa. Ok. Mas eu gostaria que me dissesse, que falasse comigo sobre essa parte, né? O pastor é um tropa de choque. Sim. O pastor é um tropa de choque, é uma simples linguagem que não sei por que vai traumatizar as pessoas. Tropa de choque é quê? É só uma pessoa que os choques não lhe fazem absolutamente nada. E eu acredito que a própria Bíblia nos ensina que todo aquele que tem Jesus Cristo dentro da sua vida, não tem nada que pode lhe choquear, não tem nada que pode lhe mexer, não tem nada que pode lhe desestabilizar. Por isso é que eu me considero um tropa de choque. Essa é uma linguagem que eu decidi optar, falar calão, e não há nenhum lugar na Bíblia que me proíbe falar calão se eu quiser falar calão. Não há problema nenhum. É como se estamos a falar em inglês, temos o inglês formal e temos o inglês informal. Bom, o calão praticamente é o nosso português informal. Mas o problema é que muitos de nós como cristãos nos colocamos muito como somos Deus, ou parece, nós pensamos que somos aqueles que ficaram quando Jesus parou de amamentar, então eles são os que pegaram a continuação de mamar. Bom, pensamos que não somos cristãos, quer dizer, o outro não pode aparecer com uma outra coisa diferente. Então, como é assim, eu sou irmão de Jesus, depois de Jesus nascer, eu nasci na mesma barriga. O pastor então acha que existe um padrão já praticamente cimentado que deve ser seguido por parte dos fiéis, dos religiosos, por exemplo, a nível de linguagem, né? O pastor faz aqui uma menção sobre a Bíblia em nenhum momento relatar que eu não posso falar calão. Não. Né? Mas, então, o que nós vemos é que há um seguimento quase que já é uma regra. Ok, Fly, vou te dar um exemplo básico. Por exemplo, Jesus Cristo nos apresenta Pastor, Pedro. desculpa, estou com o telefone enquanto fala. À vontade, fica à vontade. Eu preciso também da partilha e para trazermos cá mais pessoas, mas estou atento e estou a ouvir. Mas dizia, pastor. Por exemplo, estamos a ver Jesus a nos apresentar a pessoa de Pedro. Em nenhum lugar a Bíblia me mostrou que Pedro foi na faculdade X, estudou teologia X. Pedro era um simples pescador. Eu e você estamos aqui próximo, a ilha está aqui. Qual é o estatuto de um pescador? Vamos ser sinceros. Bom, a primeira coisa que estamos a apostar, um iletrado. Uma pessoa que não estudou, uma pessoa não sei o quê, uma pessoa que não sabe falar em condições. Mas Pedro entra dentro do ministério, faz coisas que até espanta as pessoas. O problema é o quê? Os que vieram pregaram antes de nós trouxeram um padrão que quer que todos nós seguimos. Mas o padrão não deve ser o que você falou, porque alguns vão criar padrão segundo as suas vontades. Mas o nosso verdadeiro padrão deve ser Jesus Cristo de Nazaré. Desde que eu tenha Jesus em mim, reflita Jesus em mim, é o básico. Se eu falo Mali, se eu falo Kikongo ou Vimbundo, não interessa. O interesse é a base do espelho de Jesus Cristo, ponto final.